Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja cada um, amém? Louvado seja o Senhor, né? Glórias sejam dadas a Deus por tudo que tem feito em nossas vidas. Eu gostaria de convidar os irmãos que estejam abrindo as suas Bíblias em João 5. João, capítulo 5. Vamos ler do versículo 1 ao 9. A palavra de Deus diz assim: Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que, em aramaico, é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. Amém, irmãos? Vamos orar? Pai Celestial, ó Deus, Deus Todo-Poderoso, Senhor, nós chegamos diante de Ti em nome de Jesus. Nesta noite, Senhor, fala conosco, fala com cada um de nós, que cada um que está aqui, Senhor, seja tocado pelo Senhor. Espírito Santo, que o Senhor esteja me ungindo para falar e ungindo cada um de nós para receber a Tua mensagem. Que Jesus, o Rei dos Reis, seja glorificado no nosso meio, ó Deus, para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Irmãos, gostaria de meditar rapidamente com os irmãos nessa passagem que se encontra em João, e o texto, o título que eu gostaria de usar com os irmãos é Encontros com Jesus. Encontros com Jesus. Encontros que mudam a vida, encontros que fazem diferença, encontros que causam mudança, esses encontros que tem com Cristo. Jesus, o encontro de Jesus com o paralítico, é o que nós queremos meditar com os irmãos. Irmãos, no nosso mundo atual, é impressionante como o mundo evoluiu, né? A gente vê tantas coisas assim, que rapidamente evoluiu tanto que nós não conseguimos nem acompanhar. É uma coisa assim, impressionante. Irmãos, eu lembrei aqui um caso interessante, acho que o ano passado, uns 2 anos atrás, uma empresa me procurou e falou: olha, ela era da Espanha, e ela me procurou e falou: olha, nós queremos conversar com você para entender melhor sobre café. E alguém de uma revenda me indicou e tudo, que eu trabalhei há muitos anos atrás. E conversando, eu falei: a gente pode marcar uma videoconferência? Tudo bem, só que eu não falo nada de espanhol, só português, e olha lá. Foi engraçado porque, não, tudo bem, eles entendem também português e tudo dá certo. Eu falei: tá bom. Aí marcamos a data, a gente reuniu, eu estava na minha casa, lá no meu escritório, e teve um pesquisador, 3 pesquisadores da Espanha, da empresa lá na Espanha, um outro aqui no Brasil, e eu na minha casa. E a gente conversou e tudo, mas uma coisa que eu quero chamar a atenção, como a tecnologia está muito desenvolvida. Então um negócio assim, fora de base, sabe? Olha, você pode conversar com qualquer pessoa no mundo aí, em qualquer momento, né? Então veja o que é a tecnologia hoje. Veja como evoluiu a tecnologia, evoluiu a ciência, veja como evoluiu a educação, por exemplo, como evoluiu, quantas coisas evoluíram, né? Até doenças evoluíram, impressionante, está fora assim, muitas vezes de controle. Então as coisas evoluíram demais. Alguém diz que depois em 1900 para cá,
a ciência deu um salto fenomenal. Foi um negócio extraordinário, de 1900 para cá. Então, sim, tudo evoluiu. Mas algo dentro do homem continua a mesma coisa. O pecado continua a mesma coisa, o vazio continua a mesma coisa, a tristeza continua a mesma coisa, a dor continua a mesma coisa. Veja quantas coisas que essa permanece desde a época dos antigos, desde a época de Jesus, ou muito antes de Jesus, como a situação do homem continua a mesma. O pecado, principalmente, é o que mais tem causado dano na vida das pessoas e continua na vida dos homens. A mesma coisa. Interessante a gente ver coisas que lê na Bíblia, que foi há 2000 e tantos anos atrás, que está no nosso mundo hoje, está nos nossos dias hoje, no mundo do pecado, como está na vida dos homens. Então, irmãos, mas voltando aqui para a história que Jesus estava entrando em Jerusalém, e em Jerusalém havia uma grande festa, estava havendo uma grande festa em Jerusalém. E então, enquanto milhares de pessoas ali estavam festejando, se alegrando, né? E os judeus, irmãos, eles fazem festa e sabem fazer festa, é impressionante. É vários dias de festa. E Jesus, quando entrou em Jerusalém, estava acontecendo uma grande festa. Mas Jesus não foi direcionado, ele não foi para o lado das festas. Ele não foi para o lugar onde estava acontecendo aquela festa. Pelo contrário, ele foi para um lugar onde havia doentes, onde havia enfermos, onde havia pessoas sofrendo. Veja, lugar de festa em Jerusalém. E esse lugar fica na direção norte de Jerusalém, provavelmente o tanque de Betesda. E esse lugar era considerado, para muitos, como hospital. Era cheio de pessoas doentes, cheio de pessoas cheias de problemas. E Jesus chega ali, e ali ele encontra um homem paralítico que havia mais de 38 anos, estava sofrendo da sua enfermidade, estava sofrendo. Agora, quero ser bem rápido, porque o relógio parece que voa ali. Irmãos, Jesus, todas as pessoas que tiveram um encontro com Cristo foram mudadas. E essa é uma situação de uma pessoa que teve um encontro com Jesus e foi totalmente restaurado. Meus irmãos, Jesus, ele vê a sua dor. Jesus enxerga o que está acontecendo com a sua vida. Quando Jesus, no versículo 6, diz: quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Veja, Jesus sabia a dor que aquele homem estava. E ele foi ali naquele lugar para curar aquele homem que já fazia 38 anos que estava com aquela enfermidade. O paralítico não viu Jesus primeiro, pelo contrário, Jesus avistou aquele paralítico. E às vezes a gente acha que Jesus não está olhando para nós e não está me vendo, não está te vendo, não está nos vendo. Você acha que Jesus não sabe nada da sua vida? Se engana, irmão. Se engana, Ele sabe tudo sobre você. Ele sabe tudo sobre você. Ele sabe tudo que se passa em sua mente. Ele sabe tudo que se passa em seu coração. Ele sabe tudo que se passa em sua vida. Irmãos, Ele viu a Jesus. Jesus viu aquele paralítico. Jesus foi na direção daquele paralítico. E é isso que Jesus faz com a sua vida, com você. Você é especial para Ele. Ele vai na sua direção. Irmãos, Ele vê o passado, Ele vê o presente, Ele vê o futuro. Nada passa aos olhos de Cristo. Ele sabe o passado. E interessante, Jesus sabe o que passou na nossa vida, o que nós fizemos, principalmente de errado. Parece que muitas vezes a gente faz mais coisa errada do que certa. Às vezes você mais pisa na bola do que acerta, mais erra do que acerta. Mas Jesus, Ele não te condena. Isso é maravilhoso dele. Ele não chega e aponta o dedo para você e fala: você fez isso, você fez aquilo, você errou, você blasfemou ou você pecou horrivelmente nisso e aquilo outro. Não, pelo contrário, Ele não veio para te condenar, para nos condenar. Pelo contrário, Ele veio, como Ele veio para aquele homem que 38 anos estava sofrendo, para salvá-lo, para ajudá-lo, para curá-lo. E foi para isso que Jesus veio aqui nesse mundo. E creia, irmãos, Ele está aqui esta noite olhando o seu coração. Ele está olhando a sua vida. Ele está olhando o seu pensamento. Ele sabe de tudo que está acontecendo com você. Ele está presente aqui esta noite
porque Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. Eu não esqueço a cena, eu já contei aqui, mas sempre vem à mente, um jovem que estava num lugar de ponto de droga. Quando eu falei para ele, Jesus te ama, Ele não te condena pelo que você fez de errado. Aquele jovem, naquele momento, ele abaixou a cabeça e queria chorar. Porque muitas vezes, irmãos, o peso da culpa sobre a sua vida te esmaga. Às vezes você carrega uma culpa em sua vida e Jesus quer tirar isso de você. Quer tirar esse peso de nós. Ele não quer que você vive nesse mundo aprisionado pelo passado. Não. Irmãos, esse homem aqui de 38 anos, se você ler o versículo 14, você vai ver que ele tinha pecado. Consequências dele era o pecado. Que Jesus falou, vai e não peques mais, para que não te aconteçam as coisas piores. Esse homem com 38 anos de enfermidade. Jesus podia ter chegado e já condenado, ou apontado os seus erros? Não. Jesus quer ficar curado. É isso que Ele faz conosco. Veja o amor de Deus pela sua vida, que não tem limite, irmãos. Ele vê nossas dores, tentativas frustradas, que muitas vezes nós tentamos e não conseguimos, nossos traumas, que muitas vezes nos maltrata por dentro. Às vezes você está até abandonado, sem saber nem o que fazer. Agora, na Bíblia tem uma história que aconteceu, que é a mulher em adultério, a mulher samaritana. Veja bem, no capítulo João 4, 16 e 18, diz assim: disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Ela tinha adulterado várias vezes. Ela teve 5 maridos, e o marido que ela tinha não era dela. Jesus poderia estar condenando ela. Não, Ele não fez isso. Nós muitas vezes condenamos as pessoas. Ele não. Esse é o grande amor de Deus pela sua vida. Esse é o grande amor de Deus pela vida do pecador. E Deus quer que nós aprendamos com Ele. Não julgue. Não julgue. Tem um versículo que diz, olha, tire a trava dos seus olhos antes de tirar do outro. Você olhe para a sua vida primeiro, antes de olhar para a vida do outro. É isso que Deus está falando para nós. Outra história interessante, que teve um encontro, e essa mulher teve um encontro com Jesus, e ela foi transformada. A vida dela mudou, ela recebeu água da vida que brotou do coração dela e nunca mais saiu. E ela foi para a cidade, chamou mais gente que conheceu a Cristo e reconheceu que Ele era verdadeiramente o Messias prometido por Deus. Outra história interessante que a gente vê de pessoas que foram mudadas pelo encontro que tiveram com Cristo foi Zaqueu. Zaqueu, Lucas 19, de 1 a 6, diz assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa, ou ficar em sua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo, com alegria. Zaqueu subiu na árvore para ver Jesus. Não imaginaria que Jesus iria chegar debaixo e falar: Zaqueu, desce daí, eu vou para a sua casa hoje. Veja, se ele teve a condição, ele era um homem rico, e ele subiu numa árvore para esperar Jesus passar. E porque a curiosidade, o interesse dele pela pessoa de Jesus era muito grande. Jesus sabia que ele queria conhecê-lo. E Jesus alegrou a vida de Zaqueu quando disse para ele: eu vou para a sua casa hoje, Zaqueu. Desce depressa. E ele desceu depressa com alegria. E Jesus foi para a casa de Zaqueu. E esse encontro foi tão grande que Zaqueu disse: se eu roubei ou se eu tirei de alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Olha aí, Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa. Veja, esse encontro com Jesus muda a sua vida. Se você ainda não encontrou Jesus, que está aqui essa noite,
Você precisa ter coragem de dizer para Ele: Senhor, eu quero te ver, eu quero te conhecer, eu quero te experimentar, eu quero saber que Deus maravilhoso é o Senhor. Me ajuda a te enxergar com os olhos da fé, me ajuda, eu peço. E Ele vai fazer isso, como Ele... Obrigado, irmã. Como Ele disse: eu vou na sua casa hoje. Estou tremendo. Eu vou para a sua casa hoje. Jesus, me ajuda, eu te ajudarei hoje. Jesus, socorre-me, eu vou te socorrer. Jesus, eu não tenho paz, a tribulação está muito grande dentro de mim, está uma luta feroz, eu não sei o que fazer, eu vou te ajudar. Também duas pessoas interessantes que teve um encontro com Jesus foi Judas. Judas chegou para Jesus, que o traiu, e beijou em seu rosto. Mateus 26 diz: e o traidor tinha-lhe dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. Que encontro ruim, que terrível. Um homem que andou muitos anos com Cristo, viu os milagres que Jesus fez, traiu com um beijo no rosto. Que encontro. Que encontro. Não quero me prender aqui nesse... Mas também houve um homem que estava morrendo ao lado de Jesus e também teve um encontro com Ele. E era um ladrão. Era um homem ladrão. Era um homem que roubou ou fez algo terrível para merecer a cruz. E estava sendo crucificado junto com Jesus. E Lucas 23, 42 e 43 diz assim: e disse-lhe Jesus, falando para o ladrão lá na cruz: Senhor, disse a Jesus o ladrão: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu. Jesus lhe disse: em verdade te digo que hoje entrarás comigo no paraíso. Hoje você estará comigo no paraíso. O encontro que você tem, o encontro que você vai ter com Jesus, ou você teve com Jesus, ou você tem com Jesus, ele muda a sua vida para a eternidade. A sua vida é completamente mudada e você vai para a eternidade com Ele. Nada me tira da minha mente que quando fechar os olhos, Jesus vai estender as mãos para mim e eu vou segurar naquela mão e eu vou entrar na glória. É isso que Jesus te oferece. Você precisa enxergar essa maravilha que há de acontecer, porque é isso que vai acontecer um dia. Você vai fechar os seus olhos e a morte não vai avisar, mas não tem problema. Mas quando ela chegar, lembre-se, Jesus estará do outro lado te esperando. Ele vai segurar a sua mão e vai levar você para entrar no reino do Senhor, no reino de glória. Aleluia! Porque esse encontro muda a sua vida, muda as nossas vidas. Aleluia! Louvado seja Jesus! Glória seja dada a Cristo. Jesus também o vê, Ele está vendo você, está vendo nós, Ele está vendo o seu coração. Ele distingue você no meio da multidão, no meio daquele tanto de gente com tantos problemas, tantas enfermidades, tantas coisas terríveis. Irmãos, e muitas vezes não tinha cura. Doenças, coxo, cego, iriam perecer, morrer, às vezes isolados, né? Mas no meio daquele gente de doente, Jesus olha para aquele homem com 38 anos, você quer ser curado? Que encontro! E é isso, não importa aonde você está, o Senhor te acha, te encontra. Não importa onde você está, o Senhor acha você. Isso é certeza. Jesus te vê no meio da multidão, sabe exatamente a sua dor e se importa com você, porque Ele te ama. Segundo, Jesus conhece o seu tempo de sofrimento. Ele sabe quanto tempo você está passando por seus problemas. Ele sabe. Ele sabe que não é de hoje que você passa por certos problemas e que até hoje você está sem solução. Ele sabe de tudo. Ele soube que o homem estava naquele tempo durante 38 anos, versículo 6. Jesus sabia dos 38 anos de dor daquele homem. Ele conhece quanto tempo você sofre, conhece a sua causa, sua angústia, suas frustrações. Ele conhece. E quanto tempo você está assim? Ele sabe dos sonhos não realizados, da culpa que você às vezes carrega, do peso que você carrega em sua vida. Ele sabe. Às vezes a gente fica sabendo de pessoas que carrega desde a infância problemas
em sua vida, e isso marcou tanto profundamente que não sai. Não sai. Mas Jesus arranca isso. Ele muda isso. Ele faz você esquecer. Ele te dá paz no meio de todas essas coisas que aconteceu e te mostra um dia glorioso pela frente. É isso que Ele faz. Jesus tem esse poder. Veja, na Bíblia, em Lucas 8:43, nos conta a mulher que estava 12 anos com fluxo de sangue. 12 anos com fluxo de sangue. Já tinha gastado todo o seu dinheiro, não tinha mais resultado. Que esperança tinha mais? O fluxo de sangue era, irmãos, é como uma hemorragia. Ela estava 12 anos desse jeito. Imagina que situação que estava uma mulher com 12 anos com fluxo de sangue. E ela gastara todo o seu dinheiro tentando recurso, procurando solução. Às vezes você vai até no limite. Acabou, já não tem mais jeito, não tem mais solução. E sabe o que ela fez? Ela procurou Jesus no meio da multidão e apenas pegou em seu manto e ela foi curada. Mas ela pensou apenas, eu vou fazer isso. Foi o suficiente para ter um encontro com Cristo. A sua mente, o seu coração, aqui é o que comanda. Você diz, Senhor, eu vou no Senhor. Senhor, eu quero o Senhor. Senhor, eu quero te conhecer. Eu vou na tua presença. Eu preciso de ti. Faça algo. Você está indo a Jesus. Veja como essa mulher foi. Faça algo, vai. E você vai ver o que Ele vai fazer. E havia uma mulher encurvada por 18 anos. 18 anos encurvada. Lucas 13:10 diz, e ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. Veja, 18 anos daquele jeito. E Jesus chamou ela para frente e falou, mulher, foi curada automaticamente pela palavra de Jesus. É esse Jesus que você precisa ter um encontro com Ele. É o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Senhor, que tem o poder de mudar a sua vida e completamente a sua história. Ele tem esse poder. Esse homem de 38 anos foi mudado. Mas todos tiveram um encontro com Jesus. Todos que tiveram um encontro com Jesus foram completamente transformados. Jesus conhece tudo sobre você e não está distante de você. Ele está aqui nesse momento, como eu disse. Se você não o conhece, não consegue vê-lo, peça a Ele. Eu quero vê-lo, Senhor. Eu quero experimentar do Senhor também, que o Senhor é real. E terceiro e último ponto, Jesus oferece a solução para o seu problema. Você quer ser curado? Pergunta a Ele. Agora, por que Jesus faz uma pergunta dessa? Você quer ser curado? Quem não quer ser curado, irmãos? Você quer ser curado? Você quer ser curado? Olha. Sim, claro, e como? Porque às vezes nós acostumamos com a dor. Às vezes você acostuma com a dor e vai tocando a sua vida. Já perde a esperança no Senhor. Fala, não vou ser curado, não tem mais jeito. O Senhor não olha para mim. Sabe, Deus quer que eu fique assim. Você vai conformar com isso? Diga ao Senhor, Deus, tira isso de mim. Faz algo para mim. Eu quero ver o Senhor operar em minha vida. O que Deus mais quer de nós, irmãos, que nós tenhamos comunhão com Ele. Jesus quer isso, que você caminhe com Ele e experimente-o todos os dias da sua vida. Porque às vezes nós acostumamos com a dor e nos entregamos a ela. Porque o tempo pode nos fazer perder a esperança. E às vezes você diz, já não tem mais jeito, realmente. Mas não é assim com o Senhor. Porque podemos acreditar que ninguém se importa. Às vezes você acha, ninguém se importa comigo, não tem jeito mesmo. Não, o Senhor Jesus se importa com você. Ele se importa com você. Ele se importa com você. Mas por que Ele se importa comigo? Você pode dizer. E a resposta dele é, eu te amo. Eu te amo. Jesus disse para você essa noite, eu te amo e quero que você tenha um encontro comigo, para que a sua vida possa ser completamente mudada. A resposta daquele homem foi simples, quero. Ele explicou, olha, eu quero, mas ninguém me leva até lá. Quando acontece, outros chegam na minha frente, não consigo.
Um homem desse poderia estar fadado à derrota ao resto da sua vida, ou acabou para mim, não tem mais esperança, acabou, vou morrer desse jeito, paralítico, sem poder andar. Se 38 anos eu estou assim, eu vou viver para o resto da vida desse jeito. Às vezes você pode pensar assim, mas meus irmãos, quando você tem um encontro com Jesus, a tua vida está para ter uma nova história, um novo andar. As mudanças vão acontecer, porque é o Todo-Poderoso Deus que você está encontrando com Ele. É Ele que vai operar milagres na sua vida e nas nossas vidas. É Ele que faz as coisas acontecerem. O impossível, principalmente, acontecer. Acredite nisso. Se você ainda não tem esse encontro, Senhor, eu quero encontrar o Senhor, principalmente no meio da tribulação que estou passando, ajuda-me. Eu acredito no Senhor. Levante-se. Pegue a sua maca, disse Jesus, e ande. E imediatamente ele pegou a maca. Aquele homem chegou carregado por ela, mas ele saiu carregando a maca. Ele saiu carregando ela, porque teve um encontro com Jesus. Essa é a diferença que acontece quando você encontra com Cristo. As mudanças acontecem. Hoje Jesus faz a mesma pergunta: você quer ser curado? O que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça? Todos nós temos problemas, irmãos, todos. Não existe ninguém que não tenha problema. Todos. Às vezes você acha que fulano ou cicrano ou aquele ali está nadando do dinheiro, tem tudo do bom e do melhor e nada está te faltando. Irmão, se não tem Jesus, está vazio. O buraco é grande na sua vida também. Não adianta. É grande o buraco. Se não tem Cristo, não tem paz, não tem vida. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro meio. Não existe outro meio de ter a verdade. Não existe outro meio de ter a vida. Não existe outro meio de achar esse caminho, senão Jesus. Por isso que Ele não insiste conosco. Você precisa encontrar-me. Você precisa olhar para mim. Você precisa deixar eu causar a mudança na sua vida. Você será completamente mudado. Mudado das lutas, da solidão, das angústias, das dúvidas, da dor. Hoje, quando eu estava preparando isso aqui, essa mensagem, estudando, Deus falou no meu coração também a mesma coisa. Eu comecei a chorar, não parava mais. Chorava. Eu chorava, Senhor. E isso, Senhor. E aquilo outro. E Ele falava para mim: acredita em mim. Confia em mim. Confia. Acredite. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. É isso que Ele fala para você. Não tenha medo. Venha. Acredita em mim. Acredita, Senhor, nisso. Será que vai? Acredita em mim, eu estou com você. Eu estou com você. Eu estou com você. Eu estou com você. Jesus é real. Jesus é real. Jesus é real e você precisa vê-lo. Você precisa acreditar nele. Você precisa saber que Ele tem todo o poder para mudar os seus problemas. Acredite. É importante você acreditar. Isso tem que fazer parte da sua vida. Você tem que ter essa certeza em seu coração. Às vezes, você tem medo do futuro. Principalmente os jovens. Tem medo do futuro. É verdade. E é uma decisão muito importante. Porque se ele errar, ele erra às vezes para a vida inteira. Como é que conserta? Depois de velho, ou depois de muitos anos, tentando, depois não volta mais. Por isso você precisa ter esse encontro com Jesus, porque Ele sim vai te direcionar para o caminho certo. Ele tem o melhor para você, acredite. Ninguém mais, para saber o melhor para a sua vida, do que o Senhor, do que Cristo, do que o Senhor Jesus. Não duvide dEle. Quando as coisas não estiverem bem, Senhor, se mostre para mim, fala em meu coração. Permita que eu veja o Senhor, que o Senhor está comigo. Eu não estou sozinho. E fala comigo. Acredite. Jesus vê a sua dor.
Jesus conhece o seu tempo de sofrimento. Jesus oferece a solução para os seus problemas. Amém? Que essa verdade acompanhe a sua vida, irmãos. Que você possa fazer diferença. Fazer diferente. Você é novo ainda, tem vida, né? Às vezes você acha, acabou para mim, já estou com tantos anos. Nada disso. Só vai acabar para você quando você fechar os seus olhos. Enquanto você tiver fôlego de vida, você pode louvá-lo, pode falar dele, pode glorificá-lo, pode adorá-lo, pode exaltá-lo, pode ir onde ele quer que você vá. Você pode ver ele operar poderosamente em sua vida. Você pode ser luz na escuridão de muita gente que está aí, na escuridão, preso em seus mundos. Amém? Vamos orar. Eu quero orar para você agora. Feche os seus olhos. Olhe para Jesus. Acredite que Cristo está aqui agora. Ele está aqui, com certeza. Ele está olhando o seu coração, seus pensamentos, suas lutas, seu sofrimento, suas dificuldades, suas dúvidas, suas dores. Às vezes você tem uma dor aí dentro que não sai de jeito nenhum. É uma dor que te castiga todos os dias. Às vezes até você fica totalmente sem esperança. E às vezes nem sabe o que vai fazer. Mas Deus tem o melhor para realizar em sua vida. Jesus tem o poder de transformar a sua dor, os seus problemas, as suas lutas, as suas dificuldades em alegria, em gozo, na presença dele. Esse encontro que você tem com ele mudará para sempre a sua vida. Você não será mais a mesma pessoa, porque os seus olhos vão conseguir ver a Cristo. Você vai contemplá-lo, você vai adorá-lo, você vai louvar, porque ele é o seu Senhor, porque ele está cuidando de tudo em sua vida. Oh Deus, Senhor, obrigado por essa noite, Deus, e por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Jesus, Senhor Jesus, Mestre, obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor toca em nossa alma agora e se mostra para nós. Obrigado, Jesus. Obrigado porque nós podemos confiar em Ti. Obrigado porque o Senhor nos convida a andar com o Senhor. Obrigado porque o Senhor nos convida a depender do Senhor e confiar em Ti. Senhor, Te entregamos totalmente nossas vidas, nossas lutas, nossos problemas, o peso que muitas vezes há sobre nós, ó Deus, sobre os Teus filhos que estão aqui essa noite. Jesus, o Senhor tem um fardo que é leve para carregar. O Senhor tira esse peso da vida daqueles que estão clamando ao Senhor agora e coloca o Teu fardo, Jesus, que é leve. Oh Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Senhor, louvado seja o Teu nome. Exaltado é o Senhor, adorado é o Senhor para sempre. Glórias a Ti, Deus. Louvado seja o Senhor, Santo Deus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Cristo. Obrigado, amado Senhor. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor fizeste. Obrigado pela Tua presença. Obrigado pelo Teu toque. Obrigado pelo encontro que temos com o Senhor. Obrigado pelas bênçãos derramadas. E obrigado por se mostrar a cada um de nós nesse momento. Obrigado, Senhor, por estar tocando nas vidas que está aqui essa noite. Eu sei que muitos chegaram cansados, ó Deus, mas o Senhor tem alívio para cada um de nós. Louvado seja o Teu nome. Obrigado, Deus. Glorioso é o Senhor, glorioso é o Senhor, exaltado é o Senhor para todo sempre. O Senhor Deus soberano está sentado no trono. Recebe o nosso louvor, Senhor. Toda a honra e toda a glória seja dadas a Ti. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor fizeste. Seja conosco, Senhor. Nos ajude a caminhar com o Senhor. E obrigado por esses momentos, porque o Senhor está aqui conosco. O Senhor está dentro de nós. Obrigado pela Tua palavra, Pai. Obrigado, Espírito Santo, por nos revelar a Jesus, por nos mostrar o nosso Salvador. Glórias a Ti para sempre. Glórias a Ti para sempre. Glórias a Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Deus. Amém.